Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula do Seminário Bíblico Online. E o tema da nossa aula de hoje será homilética, que é a arte de preparar sermões. Então hoje nós vamos falar sobre pregação. E para falarmos sobre esse assunto, eu trouxe vocês para o meu ambiente de estudo. Aqui é onde eu preparo as minhas mensagens, aqui é onde eu oro, aqui é onde eu medito na palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você hoje alguns princípios muito básicos que precisamos seguir para preparar uma boa mensagem, para preparar um bom sermão. E na nossa aula de hoje eu quero dividi-la em duas partes. A primeira parte nós vamos falar do porquê. Por que precisamos pregar? Será que pregar é só para pastor? Será que pregar é só para pregadores de fato? Ou todos são chamados para pregar? Então hoje nós vamos responder essa questão como a primeira parte. Por que pregar? E na segunda parte da nossa aula de hoje eu quero falar com você sobre alguns princípios básicos para seguir, para preparar uma boa mensagem, para preparar um sermão. Então fique comigo, que em nome de Jesus Cristo eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar nessa aula, iluminar a sua vida, para que a mensagem de Deus seja clara para você, em nome de Jesus. Fique comigo então nesses próximos minutos, pega o seu caderno, pega a sua caneta, faça as suas anotações, que eu creio que será muito importante para você. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Por que é que devemos pregar? Como primeira parte aqui da nossa aula, nós iremos responder a esta questão. E eu quero ler com você um texto da Bíblia Sagrada que está lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz: E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aqui nós conhecemos quando Jesus chega aos discípulos, que de acordo a alguns comentaristas era cerca de mais de 500 discípulos que estavam ali, não eram só os 12 apóstolos, e ele chega e diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Primeira coisa, o que devemos pregar? Nós devemos pregar o evangelho. Não devemos pregar outra coisa a não ser o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E segunda coisa, nós entendemos como uma ordem de Deus para pregar o evangelho. Ide está no imperativo, o que quer dizer que é uma ordem, não é uma escolha. E essa ordem ela é dada a quem? A Bíblia aqui nos diz que Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, e ele disse isso para todos os discípulos que estavam ali com ele, que era cerca de 500 discípulos. Estavam ali os 12 apóstolos e aqueles que começaram a seguir Jesus durante o seu ministério. Então nós entendemos que não é somente pastor que tem que pregar, não é somente pregadores, alguma classe especial que tem que pregar, apenas aqueles que são chamados para exercer o quinto ministério que tem que pregar. Todo cristão que é discípulo de Jesus, ele deve ser um pregador. Todo discípulo que é um cristão verdadeiro, ele tem que ser um pregador. Esse chamado é para todos que nascem de novo. Esse chamado é para todos que nascem de novo. Então a questão desta pergunta, por que devemos pregar? Primeira coisa, porque é uma ordem de Jesus. Segunda coisa, porque Jesus nos chamou para isso. E nós precisamos entender a nossa responsabilidade como discípulo de Jesus. Preste bastante atenção nessa frase. Não são todos chamados para pregar em púlpitos, ou seja, na igreja, mas todos são chamados para pregar nas ruas. Todos nós fomos chamados para pregar. E pregar significa comunicar.
Todos nós somos chamados para comunicar o Evangelho de Jesus. Talvez as pessoas não foram todas chamadas para ser pastor, não foram todas chamadas para ser um pregador, para pregar na igreja em si, mas todos fomos chamados para pregar nas ruas. Agora, a grande questão aqui que precisamos entender é algo muito importante. Qual é? Precisamos de mais preparo para pregar na igreja ou para pregar nas ruas? Porque as pessoas acham que conhecer a Bíblia, estudar teologia, fazer seminário é apenas para pastores, para pregadores, para evangelistas, para as pessoas que estão pregando na igreja, nos púlpitos das igrejas por aí. Eles acham que somente eles precisam de preparo. Mas aqui eu venho trazer algo para você. Todos nós fomos chamados para pregar nas ruas. E nas ruas requer mais preparo do que na igreja. É algo que precisamos entender, porque na igreja a maioria já é cristão. A maioria das pessoas que se reúnem ali já são discípulos. Já são pessoas que estão constantemente ali. Às vezes tem um visitante, mas a maioria, todos já são conhecedores da palavra de Deus. Todos conhecem o básico do Evangelho. Mas e nas ruas? Nas ruas você encontra ateu, nas ruas você encontra pessoas de seitas, religiões, você encontra pessoas de diversas crenças, de diversas, vamos dizer assim, que creem em diversas coisas. Então lá está o maior desafio. Agora, o que nós precisamos entender é a nossa responsabilidade. Será que nós, como discípulos de Jesus, temos entendido o tamanho da responsabilidade que está sobre a nossa vida? Para começar, em 2 Coríntios 5,19, a Bíblia diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Faço essa leitura na Revista Atualizada, aonde nos traz essa palavra confiança. Deus nos reconciliou com Ele mesmo através de Cristo Jesus e nos confiou a sua palavra, a palavra que é capaz de reconciliar o mundo com Deus. E no verso 20 Deus nos diz: de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixador é aquele que representa o seu país em outro. O nosso país é o céu, onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos de lá. Estamos aqui representando o próprio Deus, representando o próprio Cristo. Nós estamos aqui para dar continuidade ao ministério de Jesus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele exerceu o seu ministério por 3 anos e meio e levantou discípulos, os chamou, os vocacionou para pregar o Evangelho, para dar continuidade ao seu ministério. A igreja hoje é a continuidade do ministério de Jesus e para isso ele nos deu o que? A sua palavra, para usarmos ela como ferramenta para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Agora, pense comigo o tamanho dessa responsabilidade. Deus, o Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Essa mesma palavra, Ele confia a mim e Ele confia a você. E é onde nós chegamos. Por que devemos pregar? Porque Deus confia em nós para darmos continuidade do ministério de Cristo e manifestar o seu reino por intermédio da palavra. E como é que vamos comunicar essa palavra? Através da pregação. Então, para nós fecharmos aqui essa primeira parte, todos são chamados para pregar. Não existe isso que somente pastor tem que pregar, que somente pregadores têm que pregar, somente profetas têm que pregar. Não, o que existe são diferentes dons. Uns exercem os dons ministeriais, outros são discípulos. No básico, todos nós somos discípulos. E todo discípulo, ele é chamado para pregar o Evangelho do seu mestre, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então aqui respondemos a primeira pergunta base da nossa primeira parte da nossa aula. Por que devemos pregar? Porque é uma ordem e Deus confiou em nós para pregar este Evangelho, para manifestar o seu reino
por intermédio da palavra do Senhor. Agora eu pergunto para você, o quanto você tem se preparado para pregar o Evangelho? O quanto você tem se preparado para exercer o ministério de Jesus que Ele confiou a você? Na nossa segunda parte da nossa aula, nós iremos responder uma grande questão: como preparar uma pregação? Como preparar uma pregação? Este, para mim, é um dos desafios maiores. Como preparar uma pregação? Para muitos é falar em público. Aqui está algo que podemos aqui aconselhar e deixar para as pessoas, porque aqui nós estamos tratando sobre o segundo maior medo do homem, né? O segundo maior medo das pessoas. O primeiro é a morte, o segundo, falar em público. Para muitas pessoas este é algo terrível, falar em público. Tem pessoas que já nascem com um dom para falar em público, não tem vergonha, não fica nervoso. Outras pessoas já têm grande dificuldade, mas é algo que você pode crescer e desenvolver. Como eu venço o medo de falar em público? É simples, falando em público, exercendo isso com prática. Você fala uma vez, você fala a segunda vez, fala a terceira vez, e com a prática, com a constância, você vence esse medo. Mas a grande questão é como preparar uma mensagem. Sem dúvida, isso aqui é essencial. Talvez você pode ser bom para falar em público, mas não ter o que falar é algo muito perigoso e algo muito ruim. Você precisa ter o que falar e falar o que é a verdade, tá? Falar o que está na Bíblia. Então, para isso, eu sigo alguns princípios muito básicos. Eu quero compartilhar 3 com você, que eu creio que vai te ajudar muito, esclarecer muito aí, você que tem dificuldade em preparar uma mensagem. Para começar, quando você for estudar, você tem que ter livros que te dão apoio no seu estudo. Por exemplo, nós temos aqui, eu uso muito o dicionário bíblico, tá? Dicionário bíblico, Bíblia de várias traduções, né? Vários tipos de linguagem, né? Trazendo sempre a mesma ideia do texto, só que às vezes uma mais perto do original, outra com mais clareza, como a NTLH, a nova tradução dos dias de hoje. Temos comentários bíblicos, teologia sistemática, temos a internet em si. Tudo isso serve como apoio, tá? Isso são ferramentas que você poderá usar para auxiliar no seu estudo. Agora, preste bastante atenção isso que eu vou dizer. Quando você for estudar, preparar uma mensagem, não corra diretamente nos recursos de auxiliar aqui, dicionário, comentário, outras bíblias. Não corra direto para a internet para pesquisar. Primeira coisa que você deve fazer para preparar uma mensagem: leia o texto que você vai pregar. Leia o texto. Muitas pessoas, quando pensam em pregar e pensam em determinado texto, antes deles lerem, analisar o texto, ler o texto, eles vão para a internet para saber o que a internet diz sobre o texto. Vão para os comentários bíblicos diretamente para saber o que ele diz sobre o texto. Irmão, se você vai preparar uma mensagem, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o texto que você vai pregar. Leia ele uma vez, leia ele 2 vezes, leia ele 3 vezes. Não tenha preguiça de ler. Leia todo o texto várias e várias vezes, até aquele texto ficar gravado na sua mente, até você ficar familiarizado com aquele texto, ok? Então a primeira coisa, quando você for preparar uma pregação, leia o seu texto que você vai pregar. Primeira coisa, antes de entrar na internet, antes de usar outros recursos, vá para o texto, leia o texto e permita que o Espírito Santo te ensine, fale a você, antes de você usar outros recursos. Segunda coisa, descubra nessa leitura a ideia principal do autor para o seu texto. Precisamos entender, irmão, que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, dada aos homens para que a escrevesse. E nesse texto
O Espírito Santo deixou uma mensagem. Nesse texto existe uma ideia principal. O que o autor queria dizer para seu público original? Qual é o ensinamento original daquele texto? Isso é importantíssimo. Se você não descobrir qual que é a ideia principal do autor naquele texto, você não vai conseguir pregar aquele texto. E se você pregar sem saber qual é a ideia principal do autor naquele texto, para aquele texto, você correrá o risco de pregar uma heresia. Além disso, é importante você descobrir a ideia principal do autor no texto e descobrir qual a ideia principal, tá, daquele texto e como ele se conecta ao livro todo. Por exemplo, você vai ler um texto do Evangelho de Marcos. Você escolhe um texto, a parábola do semeador, Marcos capítulo 4, do 1 ao 20. Qual é o assunto principal desse texto? Agora, como o assunto principal desse texto se encaixa no assunto principal do livro todo? Como ele se encaixa nesse livro? E por consequência, como se encaixa em toda a Bíblia? Devemos entender que a Bíblia, ela não entra em contradição. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela tem um assunto só. E o assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo. Agora eu pergunto aos irmãos, se a Bíblia toda fala de Jesus e é o assunto principal, como pode um pregador pregar um texto da Bíblia sem falar de Jesus? Como pode um pregador pregar um texto da Bíblia sem falar de Jesus, sendo que Jesus é o assunto principal da Bíblia? Isso é algo importante de pensarmos. Terceira coisa, como o meu texto que eu estou estudando se conecta ao Evangelho de Jesus e à própria pessoa de Jesus Cristo. Irmão, se você seguir esses três princípios no seu estudo, você terá muito mais facilidade, até mesmo na compreensão do texto. O mais belo de todos e o mais bíblico de todos é o sermão expositivo. Jesus pregou dessa maneira, os apóstolos pregaram dessa maneira, o apóstolo Paulo pregou dessa maneira e cremos que é a forma correta de pregar expositivamente. O que é pregar expositivamente? É você pregar o que o texto está dizendo. É você expor a ideia principal do texto, expor como aquele texto se conecta a Jesus Cristo e mostrar ao seu ouvinte como aquele texto é bíblico, inspirado por Deus e qual é o ensinamento dele para nós hoje, trazendo para aplicação nos dias de hoje. Pregar expositivamente, o nome já diz, é expor. Você pega o que está na Bíblia e expõe para a pessoa. Você fica preso ao que a Bíblia diz. Você não fica preso nos achismos. Você não fica preso nas suas próprias ideias. Tem pregador por aí que deixa de pregar o que a Bíblia diz para pregar o que ele acha que é o certo. Isso é totalmente errado. Você tem que pregar é o que a Bíblia diz. E se a Bíblia não diz, não diga. Tem algo até importante que precisamos acrescentar aqui. Até a Bíblia nos adverte. Não acrescente nada da Bíblia e não diminua nada no que ela diz. Isso é uma ordem do próprio Deus e tem sérias consequências para quem acrescenta e para quem tira. E hoje tem acontecido muito isso. As pessoas ou elas estão acrescentando porque acham que a Bíblia não é suficiente, ou elas estão tirando. Então isso é um erro muito grave. Nós precisamos manter a linha daquilo que Deus diz na sua palavra. Como a Bíblia diz, pregue a palavra. Pregue a palavra e nada mais. O que pode convencer o homem, o que pode transformar o homem é a palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então fica aqui a nossa aula de hoje para você. Espero que você tenha aprendido muito, espero que tenha esclarecido muito para você acerca de pregação. E entenda isso, se prepare. Deus chamou você para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.